Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Doutora Sidneia Aparecida Galo, Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Imafar Farmácia de Manipulação, Dr. Rômulo Tavares, urologista, terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. Excelente tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. É um prazer estar com você trazendo mais uma edição do nosso Papo de Mulher. Te pergunto, já teve seu direito de imagem violado? Teve uma foto sua publicada em rede social? Ainda mais, parece que as pessoas estão meio que doentes por selfies, publicações e se esquecem que ali atrás tem alguém e que não se pode publicar a imagem dessa pessoa sem autorização. Hoje o nosso tema é sobre direito de imagem. Convidamos o advogado Alessandro Rúdio para falar com a gente. Ele que vem acompanhado da também advogada Jéssica Barbosa. Alessandro, boa tarde também para Jéssica. Boa tarde. Boa tarde, Marcinete. Prazerzão estar aqui com você. De volta, né, Alessandro? Explica pra gente, então, no termo jurídico, o que é o direito de imagem, Alessandro? Marcinete, basicamente o direito de imagem é o direito que toda pessoa tem de não ter violado a sua dignidade como pessoa. Uhum. Todo mundo tem o direito de ser respeitado, claro, e de também respeitar. O direito de imagem nada mais é do que um direito inerente à própria qualidade da pessoa humana. E ele traz grandes garantias, inclusive na rede social. Porque parece que tá até uma doença nessa coisa de celular para lá e para cá, é selfie para lá, pessoa não observa. Menina, pois é, tem um escritor que a gente estuda no meio jurídico chamado Zygmunt Bauman. Uhum. Ele escreveu um livro em 1997 chamado As Fontes do Selfie. Olha que legal. Só contextualizando, ele fala o seguinte, que a sociedade moderna, nessa liquidez que a gente atua, tudo é muito volátil, não existe mais conserto, você sempre substitui, a gente vai sempre olhar para si mesmo. Aí ele escreveu esse livro sobre as fontes do self. A gente vai ser mais individualista e menos comunitários. E o direito de imagem é justamente isso. No mundo jurídico tem que ser respeitado a dignidade da pessoa humana, seus direitos civis. Se não for respeitado, você vai responder criminalmente por esse direito de imagem violado. Uhum. Bem, existe diferença entre o direito de imagem de uma pessoa, vamos dizer, mais comum para uma pessoa pública? Existe sim. A gente tem que observar o seguinte, no caso que a gente fala de uma pessoa comum, ela pode ser qualificada entre pessoa física e pessoa jurídica. Ambas têm proteção. Eu não posso pegar, por exemplo, o logo da Rádio Pomerana, botar lá no Facebook e aí ficar divulgando notícias ou indo contra a reputação de pessoas, sim, ou da própria rádio. Então, nos limites da lei, existe essa proteção. Existem algumas exceções legais. Primeiro, quando é para fins educacionais, fins jornalísticos ou quando atua em interesse público, sim, tá bom? Agora, pessoas públicas, obviamente, elas têm a proteção ao direito de imagem, só que, poxa, vou pegar uma foto do Reinaldo Giannichini, imprimir e colocar no meu escritório, sou muito fã dele. Eu posso? Pode, é uma figura pública. O que eu não posso é violar os direitos dele. Eu não posso pegar igual, existe uma história do Romário, que ele não foi convocado para a Copa do Mundo em 98, né? Ele tinha sido lesionado. E aí ele tinha um bar no Rio de Janeiro, ele pegou uma caricatura do Zagallo e do Parreira e meio que ficava ofendendo eles lá no banheiro, entendeu? E aí ele foi processado e perdeu e teve que pagar uma indenização. Então assim, você não pode violar, mesmo que é uma pessoa pública, você não pode ofender a integridade dela. Né? E quando o direito da imagem é violado, Alessandro? Quando o direito da imagem é violado, olha só, nesse caso, a gente tem um negócio chamado responsabilidade civil e criminal. Se for uma pessoa pública, por exemplo, um funcionário público, ele é
ofendido no exercício da sua função, além da responsabilidade civil, que a gente vai tratar, e da responsabilidade criminal, vai ser aberto também uma responsabilidade que a gente chama administrativa. É aberto um procedimento administrativo disciplinar para investigar o que aconteceu, se foi um cidadão comum, se foi outro funcionário, e ele vai ser punido administrativamente se for, por exemplo, um servidor público contra outro. O que acontece no direito de imagem? No mundo jurídico existe a famosa responsabilidade. Você é livre para fazer o que quer, mas assume. Mas tem que arcar, né? Hoje. E aí, por exemplo, no mundo jurídico funciona assim. A gente está aqui, eu, Marcinete e a Jéssica, a gente está fazendo algo que não necessariamente é jurídico. A gente chama de um fato natural. Mas vamos supor que eu ofenda a Jéssica aqui. Isso deixa de ser um fato natural e isso se torna um fato jurídico. Aí eu vou ter um liame, que a gente chama um nexo, do meu ato para a ofensa dela. E aí eu tenho essa famosa responsabilidade civil. E aí o artigo 186 e 187, junto com 926, se eu não estou enganado, o nosso famoso Código Civil fala que ela terá direito a uma indenização por esse dano moral. Além disso, se eu ofender a Jéssica agora, eu posso responder, dependendo do que eu falar para ela, no mínimo o crime de injúria. Entendeu? Sim. Então eu vou ser responsabilizado civilmente e penalmente. Com o direito de imagem. Olha como é que isso é sério. Conta aquele caso lá da boate, Jéssica. Ainda estudando direito, estávamos um grupo de amigas em uma boate em Vitória e eu observei um senhor tirando fotos nossas. Uma amiga, inclusive, estava de saia e eu observei e chamei a atenção dele. Logo, nós estávamos na parte superior da boate e de longe eu avistei e já chamei a atenção dele, porque eu já sabia por estudar direito, né? Quando eu desci, conversei com alguns gerentes da boate e eles foram omissos. Eu expliquei para eles que se não retirassem aquela pessoa daquele ambiente, por devidos motivos, por estar violando nossos direitos ali, eu disse que eles incorreriam em crime de omissão, porque não pode, jamais, pactuar com um tipo de situação dessa. E aí, naquele momento, então, eles convidaram aquela pessoa a se retirar do local e nós conseguimos ainda ficar no ambiente por algum momento, assim, mas nós nos sentimos, assim, praticamente violados, né? Violados. É muito interessante isso, Marcinete, porque no direito existe você fazer o ato e existe você também se omitir da responsabilidade. A gente chama isso cometer por se omitir. Se a boate não toma nenhuma consideração, ela responde pelos danos morais solidariamente com quem agiu. Ah, tá, então eu não posso tirar uma foto no local público? Pode, sem problema algum. Só que o que você está fazendo ali? Por exemplo, esse caso que a Jéssica contou, a pessoa estava com uma intenção talvez até criminosa, né? Isso para mim, no caso aí, é um abuso sexual, porque você tirar fotos para determinados fins, e se a boate não toma as devidas atitudes, ela responde, inclusive, civilmente. Então, assim, é muito interessante isso, porque todo mundo que tem um estabelecimento comercial tem que entender. Pelo Código de Defesa do Consumidor, você responde por tudo que acontecer se você se omitir. Entende? Entendido. E quais são as situações mais comuns envolvendo o direito de imagem? Olha, vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, porque ontem assim, eu fiquei chocado. O que está acontecendo, eu falo assim, abertamente, a OAB está tentando ajudar a gente, é o golpe do falso advogado. O que é isso? O cara pega uma foto do advogado, um número qualquer, entra, infelizmente, o nosso acesso no sistema judicial, todos quase conseguem, então entra, pega os seus dados, vai lá e fala que para sacar o dinheiro você tem que pagar um imposto, ou você tem que pagar um alvará, e pede 2, 3 mil numa causa de 50. A pessoa vai lá e cai. Isso está acontecendo demais. Ontem foram 4 números diferentes, com 4 fotos minhas de Instagram diferentes, para você ter ideia. Isso é o que está acontecendo demais.
Outro fator muito interessante que aconteceu lá no centro de Vitória. Um senhor, ele comerciante, né? Ali perto da Justiça do Trabalho, perto do Parque Moscoso, não vou me recordar o nome. Ele colocou uma câmera num poste para filmar, porque ele estava sendo muito... sim. Você chegou a ver sim, essa... Sim. Ele estava sendo... Tipo assim, o pessoal passava lá e furtava alguma coisa dele. Aí outros comerciantes falaram, já que você instalou, você instala aqui para mim. E ele foi instalando várias. E aí, para segurança... Vigilância privada, né? Pois é, só que o Ministério Público justamente falou, vocês são particulares e vocês estão violando o direito de imagem das pessoas que estão passando. Você está indo contra a dignidade da pessoa humana. E eles foram obrigados a retirar. Agora, que é certo. quem poderia fazer isso seria a prefeitura. Estado, né? A prefeitura. Mas assim, eu não posso instalar uma câmera para ficar filmando os outros. Claro que não. Não pode. Bem, é permitido usar a imagem de alguém sem a sua autorização? Em casos, que casos são aceitáveis? Por exemplo, eu tirou uma foto minha, não gostei. Por exemplo, foi tirar uma selfie, não gostei. Não quero que seja publicado. Isso é aceitável? Se você não quer, não tem que ser publicado. Porque você mesmo. tem o seu direito de imagem. Claro. Tirei uma foto, eu tô aqui, a gente tá lá viajando para Nova York. Aí aparece o bendito lá atrás. Aí eu tirei uma foto minha selfie e você apareceu atrás. Dá para reconhecer você fala, Alessandro, não publica essa foto não, eu não gostei. Ou se não, vai lá em algum aplicativo e me tira, né? Ok, agora se eu publicar, eu estou ferindo o seu direito. Sim. Inclusive, tem uma decisão agora do STF que isso aí no caso vai mais para os direitos da mulher. Se eu fazer uma postagem no Instagram, no Facebook, TikTok, e a mulher se achar ofendida pelo seu caráter de mulher, pela sua qualidade de mulher, ela pode ir lá e denunciar e a plataforma obrigatoriamente tem que suspender. Olha que legal. Vejo acontecendo muito isso em academias, né? Você vai lá para malhar numa academia, né? Aí a pessoa tá malhando lá atrás, aí tem aqueles que não saem do espelho, né? Parece que não tem espelho em casa, vamos dizer assim. E tiram foto, aparece a outra lá atrás, publica, e isso também não pode, né? Se o outro tá atrás, é crime, né? De forma alguma, você não pode porque tem gente que vai mesmo pra malhar, né? Agora tem gente que vai pra tirar foto, né? A Jéssica é que tira foto. Mentira. Aí sai as pessoas do lado de trás, ele só olha pra beleza dele. A pessoa fazendo um exercício pesado e a pessoa não olha, né? Não tem essa... Pois é, mas tem tantos aplicativos que você consegue mudar a foto de fundo. Tirar, né? Que é o certo. Mas a importância também de notificar a pessoa, porque muitas vezes você não é notificado, você vai lá e posta, não gostei. Então, o ideal também é na hora que vê. O legal também é ter bom senso, né? Que você vai, o lugar que você tá indo é pra malhar, o lugar que você tá indo é pra fazer certa coisa, não é um estúdio de fotografias, né? Isso tem separado, né, pra fazer. É as fontes do céu. Sempre olhando mais pra ele, né? E não pros outros. E como a pessoa pode proteger a sua imagem de usos indevidos, especialmente aí nas redes sociais e mídia? Tá, vamos lá. Primeira coisa que acontece é o seguinte: preciso comunicar esse fato ao Estado. E qual o mecanismo que o Estado nos garante essa comunicação? Qualquer fato que se torne jurídico, lembrando assim, fato natural que ocorre no dia a dia. Se tem uma importância, ele se torna jurídico. Qualquer fato importante juridicamente, o Estado precisa estar ciente. Então, você vai fazer um boletim unificado de ocorrência, lá na Polícia Civil. Graças a Deus, aí eu vou puxar a sardinha pro Marcelo no Lasco, enfim, para essa galera, os delegados da Polícia Civil. Não sei se tem alguém, um abraço para vocês. Mês que vem eu tô lá dando aula na Cadepol. Eles criaram a delegacia online, o DEON. Então você consegue comunicar, por exemplo, olha, estão me ofendendo, estão ferindo o meu direito de imagem, você vai lá, faz um boletim unificado de ocorrência. Com esse boletim em mãos, você tem que ir lá na plataforma e denunciar. Fala para todos os seus amigos, denuncia aqui. Aí a plataforma tem um período de 24 horas para averiguar e te dá uma solução. Se não fizer isso, aí você vai seguir adiante e vai processar tanto o seu ofensor quanto a plataforma. Acho que está acontecendo muito isso, né? Tá. E aí eu já processei o Instagram
o Facebook também, o TikTok, e a devolutiva, a contestação deles é em qual sentido? Não fomos nós que publicamos. Mas é o canal que publica, Só né? que você tem que ter um controle sobre Claro. isso. Você tem que ter o IP de quem fez. Então, assim, eu já entrei contra o Facebook por Facebook informar o número do IP. Hoje a Polícia Civil já tem esse canal direto, entendeu? Então fica mais fácil. E agora, depois, óbvio, o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann, etc., esse controle ficou ainda mais rigoroso. E agora com essa... Esperamos mais ainda. né? com essa decisão que a mulher ela pode ir lá se sentir ofendida, se ir contra a sua imagem, ela pode ir lá denunciar e obrigatoriamente tem que suspender em 24 horas, já ajuda muito. Poderia ter sido estendido a todo mundo, Claro. mas já é uma vitória. Sim, claro, né? com certeza. Pode envolver o uso de imagem em campanhas publicitárias, por exemplo? Só com autorização. Só com autorização, Opa. né? O que a gente faz? Vou dar o exemplo, por exemplo, de uma escola, do Graça Aranha, que a gente dá aula. A gente vai fazer um vídeo promocional a respeito da festa julina nossa, correto? A gente precisa pegar um termo de autorização de uso de imagem, os pais assinarem para a gente poder divulgar, claro. inclusive dos funcionários. Com certeza, Então, de assim, todo mundo, né? Se não tiver autorização, não publica, Não se vai dar publica. problema. E no caso das redes sociais, que parece uma terra sem lei, os usuários têm algum tipo de proteção legal de sua imagem se usada sem consentimento? Com certeza. Existe legislação, né, que cuida desses casos, o Marco Civil da Internet, Lei Carolina Dickmann, que mudou o nosso Código Penal, e o próprio CDC. O CDC é o Código de Defesa do Consumidor. O fato de você estar ali na rede social te torna um consumidor daquele aplicativo. Porque você acha que não está pagando, mas você está pagando muito caro. Você está vendendo os seus dados, que o Facebook vai pegar e vai vender, por exemplo, para inúmeras lojas. Então, se eu falar aqui agora, vamos depois... Falar de algum produto, já aparece logo a foto ali, né? Pra gente estar... Faça um teste, por exemplo. Você está lá no Instagram, no Reels, ou no Facebook, no Reels, no TikTok, no Reels. Começa a falar, por exemplo, eu quero ver vídeo de carne, Só aparece isso pra você. Depois só vai voltar. Às vezes nem precisa falar, né? Depende do que você pesquisa e já aparece em todos os sites, por todos os cantos, né? Te oferecendo. Pois aquela e possibilidade. assim, isso é muito caro. E nessa relação... Você acaba comprando, né? Opa! E aí, Essa ideia. hoje você não consegue mais fazer vendas a varejo, assim, é mais difícil. Você quer vender um produto, você anuncia onde? É nas redes sociais. Por exemplo, se eu quero vender um celular, ou eu tenho uma loja de celular, isso o Diego Amaral faz muito. Você vai impulsionar essa mercadoria. Com R$7 você atinge 3.000 pessoas até. Com R$7. Então, assim, é um outro volume. E aí o Código de Defesa do Consumidor fala que você pode ser consumidor, aquele que compra efetivamente, ou consumidor por equiparação, que é aquele que não tem essa relação, mas está ali utilizando ou passando, enfim. E aí, essas plataformas, elas têm o direito de dever, de agir, e o consumidor vai ter o direito de pedir indenização se elas se omitirem, que é no caso que a Jéssica contou lá da casa de show que ela foi com as amigas. E além disso, a pessoa que publicar vai ter responsabilidade criminal. Você não pode ir lá, pegar uma foto da Joaquina de Jesus, botar lá e começar a falar mal. Ah, essa mulher é uma ladra, essa mulher é uma estelionatária, é uma assassina. Se você fizer isso, você está cometendo crime. E às vezes a pessoa não coloca propriamente na rede aberta, mas tem esses grupinhos aí de WhatsApp, aí fica comentando. Isso é crime, não é? É crime. Oxe, muito crime. E você hoje consegue fazer o rastreio. Mesmo essa criptografia do WhatsApp, mesmo mensagem temporária e mensagem apagada, a Polícia Civil consegue acesso. Ainda bem, né? E o consentimento para o uso de imagem deve ser dado por escrito? Não, pode ser verbal. Só que se for verbal, você precisa pelo menos de 2 pessoas que confirmem que houve, Sim, né? Que são as testemunhas. No direito brasileiro, existe o contrato verbal e o contrato escrito. Porque imagina só, eu vou lá comprar essa água. O vendedor vai precisar fazer um contrato para me vender a água?
se tornaria impossível o nosso comércio. Claro. Então, eu vou lá e tenho um contrato verbal. Eu te pago, eu boto na minha conta e você me dá o produto. Assim também funciona por direito de imagem. Só que, vamos puxar aqui pela segurança jurídica. Poxa, a gente vai viajar com os nossos alunos, Marcinete. Eu vou lá pro pai perguntar... Para cada um não, né? Tem um termo, né? Mando o termozinho, autorizo a utilização da imagem para fins educacionais, para fins profissionais, etc., jornalísticos, aí sim. Porque também, né, esse mundo do selfie hoje é complicado. Sim. E como o uso indevido da imagem de alguém pode influenciar na reputação de uma pessoa? Pode acabar com a reputação. Muitas pessoas, né? Quantas pessoas cometendo aí suicídio, né? Jovens, por causa de difamação de imagem. Porque assim, a gente até estuda muito essa questão, não somente o uso da imagem ou o direito de imagem. Quanto que o jovem está se perdendo pelo acesso fácil à tecnologia. Sem controle, né? Sem controle. Olha, aqui, vou dar um exemplo aqui dos meus alunos, dos nossos alunos do Graça Aranha, terceiro ano. Eles apresentaram um trabalho a respeito de como montar um negócio, né? Como montar a sua empresa. Brilhante. Os alunos foram brilhantes. Só que eu verifiquei um uso excessivo do chat GPT. Não estão tendo trabalho de produzir, né? Já tem pronto, né? Pois é, às vezes até tem o trabalho de organizar, de pensar no modo, mas assim, tá faltando ainda aquela mão na massa. Sim, isso é perigoso. Criatividade, né? Deixando a criatividade de lado, já que tem alguém que faça, né? Porque vai se tornar... Então, tava até conversando outro dia com os advogados, amigo meu, e aí a gente tava assim falando, poxa, essa nova geração de 2005, 2010 para cá, ela tá muito diferente, porque ela é a geração do neném, né? Não quer estudar e não quer trabalhar. Às vezes trabalhar por conta própria, né? Não trabalhar para as outras pessoas. Né? Mas às vezes nem isso. E aí, tipo assim, há uma planificação da juventude para baixo, porque não tem como você nivelar para cima. Toda vez que se nivela tem que ser para baixo. Sim. E aí alguns colegas falaram até assim, Marcinete, falaram, mas você acredita que provavelmente vai ser a geração que terá mais gênios? Eu falei, como assim? Ele falou, quando a régua é muito para baixo, aí, quem tem talento vai sobressair muito. Eu falei, então assim, é preocupante, mas será que é preocupante? A gente vai ter que ver daqui 20 anos. Vamos ver os resultados, né? Não sei também. Bem, se teve a imagem violada, como buscar reparação? Primeiro passo? Primeira coisa, fazer o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Primeira coisa. Segunda coisa. Tira print, né? Tira print do celular, vai lá na conta, tira print de quem fez, não vai usar essa imagem para dar o troco. Se alguém comentar, se for, por exemplo, for no Facebook, tira print dos comentários, faz um dossiê que a gente chama de provas. Né? Manda mensagem para a pessoa pedindo para retirar e tira print disso. Quando ela responder, se ela responder, tira print disso. Depois, você vai no seu advogado de confiança e aí o advogado notifica essa pessoa para ser retirado e que quer uma reparação moral, a pessoa pedir desculpas em público, etc. Notificado, aí sim você já tem a responsabilidade, o advogado vai adentrar na justiça, aí tem a esfera criminal, que você pode incorrer no crime de difamação, injúria ou calúnia, e na esfera civil, uma compensação monetária pelo seu sofrimento, todo o trabalho que você teve, tirar print na polícia. Para civil tem que fazer reparação, procurar o advogado, né? Isso. Para os dois. Para os dois. É porque funciona assim. No direito brasileiro, nosso código de processo e penal, né, Jéssica? Mas a gente sabe que às vezes sem um advogado a coisa não anda, né? E às vezes com o advogado ainda demora, né? Demora também. O nosso código é de 1940. E aí, ele é um pouco antigo, só que ele deu algumas brechas com as modificações que teve em 81 e posteriormente, 2006, mudou muito também o processo. E aí a gente tem duas situações, Marcinete. A primeira é a ação civil
pública. Isso pertence ao Ministério Público. São para crimes de grande potencial ofensivo. Homicídio, estelionato, roubo, furto, crimes contra a administração pública. É tudo competência do Ministério Público. A gente chama ação penal pública. Que aí ela vai poder ser condicionada, que é quando, por exemplo, a vítima pode ou não escolher representar ou não. No caso, por exemplo, de uma ofensa contra a mulher, entre um casal, por exemplo, não houve agressão, a mulher pode escolher, eu quero que ele responda criminalmente ou não, eu não quero. É a famosa, vai denunciar ou não vai, né? Então a gente tem essa figura da ação penal pública, condicionada ou incondicionada, e a gente tem a figura da ação penal privada, que não compete ao Ministério Público. Não é competência dele, é competência do advogado ou da Defensoria Pública. E aí é que está o grande X da questão. Os crimes de menor potencial ofensivo, que aí vai envolver nossa imagem, que é calúnia, difamação e injúria, é ação penal privada. Tem que ser feita por um advogado. Sim. Entendeu? Então, tanto a civil quanto a criminal tem que ser feito por advogado. Então, procure seu advogado. A gente sabe que é estipulado certos limites de valores, né, para uma ação, mas nesses casos de direito de imagem violados, tem um limite de valor aí que a pessoa pode ganhar financeiramente para reparar os danos? Que pergunta, hein? Sim, sim. Bom, vamos lá. Média vai depender de quanto que você é conhecido. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, ele foi ofendido no aeroporto de Congonhas, se eu não estou enganado. Ele estava indo dar aula na ITE, sim. E aí ele, em Congonhas, o cara chega filmando, ofendendo ele, falando que era uma vergonha, não sei o que lá. E depois o cara não satisfeito, dentro do avião também, por azar, e foram no mesmo voo, ofendendo, etc. O cara foi preso, né? Enfim. Ele ganhou a bagatela de R$180 mil pelo direito de imagem ofendido. Mas o Alexandre... É pouco, né? Não sei para quem paga. Mas para aprender, né? Não sei se o ministro vai receber também, né? Mas, por exemplo, e o Alexandre? O Alexandre não tem referência nacional, ele não é uma imagem nacional, ele talvez é conhecido na região dele. Não, vamos ser compatível com, digamos, com o contexto dele, pessoal. Então vai depender muito. O que o advogado faz quanto à indenização? O advogado ele vai colocar o limite máximo. Eu quero 25 mil, 30, 40. A gente chama isso de valor da causa. Ok? Significa dizer que o juiz vai julgar desse acordo? Não. Cada caso é um caso. A interpretação do magistrado vai depender do grau da ofensa, de quem foi ofendido e quanto isso trouxe de ruim para a carreira. E aí, por exemplo, eu vou usar um exemplo em 2010, a eleição presidencial. A Dilma, rolaram, na época não tinha esse boom de rede social, então era muita e-mail. Eu lembro que eu recebi esse e-mail, que a Dilma, ela não era brasileira, ela tinha nascido, acho, na Hungria, e para você ser presidenciável pela nossa Constituição, você tem que ser brasileiro nato, não pode nem ser naturalizado. Nato. E aí eu recebi esse e-mail e falei, caramba, ela não é brasileira nata, então ela não vai poder concorrer. Olha só a fake news. Já pensou, exemplo, né? Eu não vou votar nesse candidato ou naquele, porque não vai ganhar mesmo. Você acabou. É a tal da polarização, né? E assim, muita gente teve carreiras destruídas por causa de fake news, mentiras, até mesmo a questão... As pessoas ouvem nas redes sociais, veem, né? Tem preguiça de ler, só lê aquele pedacinho de texto, não procura um site de confiança para saber se é verdade ou não, e espalha aquilo, né? Olha só que engraçado, essa questão dessa questão da imagem, a minha tese do doutorado foi a questão do Covid, etc e tal. E nessas pesquisas, eu não vou lembrar, Marcete, mas acho que foi o Delfim Neto, que foi um presidente nosso lá de 1910, acho que foi ele, Washington Luiz, acho que foi Delfim Neto. Ele enfrentou uma crise no Brasil porque teve uma revolta das vacinas. O pessoal que era contrário ao governo, né?
na nossa República Velha, começou a falar que a vacina era o vírus e ia matar a pessoa. E não se ouve hoje ainda, né? Meu Deus do céu. Mas a vacina é o vírus, só que Sim, sem o potencial pra salvar, né? Pra te dar anticorpo. Aí olha só que doideira. Se na época tivesse direito de imagem, o presidente muito provavelmente processaria. Com certeza, né? É assim, é engraçado trazer esses pontos históricos, né? Porque a gente vê a fake news existe tantos hoje. anos, Não, e hoje o pessoal continua a falar sobre isso, né? Que veio para matar e tal, né? Mas isso é outro papo de mulher, né? Não é para isso. Bem, para quem teve seu direito de imagem violado, dúvidas sobre o tema, onde atende Alessandro e telefone de contato? O telefone de contato também não, né? Agora eu lembrei, isso. É porque antes você vinha por outra empresa, né? Por isso, me desculpe. Não, Alessandro, boa tarde. Jéssica, boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. Você arrasou. Tchau, gente. Um abraço, tchau. Papo de Mulher volta em outro dia com mais temas, sempre trazendo informação para você. Tchau, tchau. E até daqui a pouquinho no Toca Tudo Pomerana.